Isaías 6, do 6 em diante. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória. Pode ser assim, mais. Glória a Deus. Então, a pastora ela me deu um tema, mas Deus colocou essa palavra dentro do meu coração. Está dentro do livro de Isaías. E foi isso que Deus ele trouxe para falar conosco nesta noite. Quem veio achando que eu tinha alguma coisa para oferecer, seu cavalo já segurou na chuva. Não tenho nada para oferecer para a igreja. Mas o Senhor ele não nos despede de mão vazia. Ô, glória. Então, todos nós, acredito que toda a igreja já conhece um pouco da história de Isaías. Isaías ele era um homem de influência. Ele tinha uma elevada posição social e tinha uma certa autoridade. Ele tinha acesso ao rei, à corte real. E ele também falava com os sacerdotes. E aí, Deus ele escolhe Isaías para anunciar a palavra do Senhor. E aí, Isaías ele vive em um mundo muito parecido, muito similar com os nossos dias de hoje. Eu acredito que eu e você, nós somos um Isaías. Porque nós vivemos em um mundo difícil de se viver, num mundo pecaminoso, num mundo que as pessoas não estão nem aí para o Senhor, não querem conta com Deus. E nós temos que vivenciar tudo isso, viver tudo isso que o mundo tem a oferecer, os seus prazeres, e temos que estar renunciando isso todos os dias da nossa vida. E Isaías, ele era um homem pecador, assim como nós somos pecadores. Porque se nós fôssemos santos, nós já teríamos sido arrebatados e teríamos morado com o Senhor. Nós estamos aqui nos santificando, tentando todo dia, a todo tempo, a todo instante, nos consertarmos para que assim possamos morar com o Senhor. Porque a gente sabe que não é fácil nós sermos cristãos nos dias atuais. Principalmente aquelas pessoas que vieram do mundo, que já provaram os deleites, que já vivenciaram os prazeres que o mundo tem, e sabendo de tudo isso, ver as coisas acontecendo, o inimigo se constantemente nos oferece bandejas, pratos, e nós temos que dizer não, renunciar a isso a todo tempo, por amor de Cristo. Então, ser cristão hoje não é fácil. É você ouvir muitas coisas, você vivenciar muitas coisas, e você muitas das vezes ficar calado, você muitas das vezes ter que entregar aquilo ali na mão do Senhor, ou engolir aquilo ali, que às vezes não é fácil de engolir. E a gente vai passando por todas essas questões e vamos dando glória a Deus. E agradecendo a Deus por ele ser misericordioso com as nossas vidas. Então, naquela época de Isaías, tinha um rei que era chamado de Uzias. E no seu reinado, as pessoas se afastaram de Deus. Como, assim, para contextualizar, para os irmãos entenderem. É como se existisse uma igreja, tivesse um pastor, e esse pastor dessa igreja, em vez de trazer pessoas para a igreja, ele afastava, tirava essas pessoas de dentro da igreja. E Isaías recebeu esse chamado, essa difícil missão, que era chamar o povo que era rebelde, que não estava nem aí para o Senhor, e trazer eles para novamente para dentro daquilo que Cristo queria que eles fizessem. Fosse uma adoração divina, uma adoração real, uma adoração única a Deus. Quem sabe que naquela época, não diferente dos dias de hoje, existem N religiões, existem N santos, existem N deuses, e todo mundo fazia o que achava bom para o seu coração. Se o Deus X era bom, as pessoas estavam lá. Se o Deus Y era bom, as pessoas estariam lá também.
Mas a gente sabe que Deus, para que possamos ser cristãos hoje, é um Deus de renúncia. Glória a E Deus. hoje as pessoas não querem o evangelho de renúncia. Querem o evangelho de porta larga, um evangelho de que tome e receba, um evangelho que você não tem muito sacrifício. Que é só o simples fato de você ir para a igreja na segunda, na quarta, no domingo, botar sua Bíblia debaixo do braço, botar sua roupa longa e pronto. E isso aí é ser cristão. E que as outras coisas não te interessam. Se o evangelho está sendo pregado, se as pessoas estão conhecendo a Cristo, se as pessoas também não estão conhecendo a Cristo, estão morrendo, isso muito menos te interessa, ou me interessa. Porque eu passo prova, eu passo luta, e o que importa é o que eu vivencio. Mas Cristo ele não nos chamou para esse evangelho. E infelizmente, nos dias de hoje, temos vivenciado o evangelho dessa forma. As pessoas pensam que sair do mundo e entrar na igreja vai ser a mesma coisa, que você vai vir do jeito que você está e você vai continuar do jeito que você está. Que você vai continuar pecando, que você vai continuar errando, que você vai continuar fazendo tudo que você fazer no mundo, mas agora você vai estar debaixo da proteção de Deus. Você vai estar debaixo de um teto, debaixo de uma casa, que se chama casa do Senhor, e que Deus ele vai estar te protegendo. E do jeito que você está aí, está ótimo. Que Deus ele não está se importando com isso. Mas não é esse evangelho que Cristo ele tem realmente pregado e realmente escrito dentro da Bíblia. E infelizmente, nos dias de hoje, encontramos pessoas que nem o rei Uzias, que está pregando o evangelho dessa forma e que está, infelizmente, afastando as pessoas de Deus. As pessoas vêm até para a igreja, sentam, têm característica de cristão, mas no fundo, não tem uma marca que diga que realmente ela é um cristão. Às vezes dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua rua, ou até mesmo a própria pessoa não se reconhece mais como cristã. Mas vem, muitas das vezes, para uma igreja para mostrar para as pessoas que estão à sua volta, ou, digamos assim, bater o seu ponto, dizer, ó, eu fui para a igreja, todo mundo sabe que eu sou crente, a partir de agora. Mas, infelizmente, não é isso que Deus ele tem esperado para nós nos dias de hoje. Glória a Deus. E Isaías, ele viu essa grandeza de Deus, logo no início, no versículo 1. Ele reconheceu que ele era iníquo, que ele era pecador, que ele era errante. Mas mesmo assim, Deus ele deu esse privilégio de ele ver a face do Senhor, de ele ver a sua glória, de ele ver os anjos lá voando, tudo aquilo naquela verdadeira adoração do Senhor. E ele reconheceu que ele precisava mudar, que ele precisava sair dessa zona de conforto. Que nós hoje precisamos sair dessa zona de conforto que nós estamos. Aleluia. Sair desse quadrado de só ir para a igreja e pronto, e acabou. E pedir a Deus que Deus ele vai nos abençoar. Nós somos errantes, irmãos. Somos pecadores. Mas precisamos a todo tempo pedir a Deus que nos ajude, que venha nos limpar, que venha nos purificar, que venhamos assim nos preparar e nos dar vestes brancas para que possamos morar no céu. Aleluia. Eu acredito que hoje o objetivo da gente não é mais a bênção. A bênção sim é importante, é de a gente pedir as coisas a Deus, pedir a salvação, pedir a cura, pedir a libertação, pedir o emprego. Isso é importante sim, mas o que é mais importante além disso é querer morar no céu. Infelizmente, nos dias de hoje nós encontramos ainda algumas pessoas que querem vivenciar as promessas, que o céu tem que esperar um pouquinho para ela, mas ela tem que esperar, tem que vivenciar a promessa, ela tem que vivenciar que o filho vai ser salvo, que o filho vai ser doutor, que a filha vai morar no exterior, que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque Deus a prometeu. Sim, é importante a promessa, ela nos alimentar a nossa fé. Mas o que eu acho que é mais importante, irmãos, é a gente querer morar no céu. É a gente buscar a nossa morada celestial. Porque quanto mais os dias vão passando, mais nós estamos vendo que as coisas estão se aproximando para o fim. E assim, hoje é algo muito sério nós encontrarmos uma igreja que está desapercebida.
Quando eu falo igreja, estou falando no geral, não estou falando daqui, da gente. Estou falando geral, cristãos, pessoas que acreditam em Deus. Infelizmente, tem pessoas que estão desapercebidas. Então, infelizmente, tem igrejas que estão só pregando o evangelho da prosperidade. Que Deus ele vai te abençoar, que você vai enriquecer, que você vai poder comprar isso, comprar aquilo, morar ali, morar por lá. Mas que a morada no céu hoje, as pessoas não estão mais querendo. Então, era esse tipo de pessoas que viviam, que habitavam naquela época. As pessoas que estavam nem aí para Deus, queriam adorar outros deuses, viviam no pecado, e Deus ele queria um conselho com o seu povo. Ele queria mostrar, falar, ó, aqui é o caminho, vocês precisam seguir por este caminho. E Deus ele vinha sempre tentando, desde lá, de Moisés, e aí foi subindo os reis, todo mundo tentando, Deus vinha dando tentativas para este povo. Mas uma hora o povo estava dentro da igreja, digamos assim, estava do lado do Senhor, e na outra hora o povo não estava nem mais aí, tinham se desbandeirado, se afastado do Senhor. E qual é o pai que quer ver os seus filhos longe da sua presença? Nenhum. Então, às vezes, tem coisas que Deus permite nas nossas vidas para que venhamos nos achegar a Ele. Às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, são coisas dolorosas para a gente. Que a gente muitas das vezes não entende, não compreende, mas quando a gente, no fundo, que a gente passa, que a gente vivencia, que a gente vê que, poxa, realmente foi algo que Deus ele planejou para mim. Aleluia. Porque quantos de nós aqui já passamos percas, já passamos derrotas, já passamos situações muito difíceis que não fosse Deus na nossa vida, a gente não estaria de pé. E aí, Deus ele escolhe, né, Isaías para trazer uma mensagem para este povo. Uma mensagem de arrependimento, de buscar ao Senhor. E aí, dentro do capítulo, do versículo do 1 ao 3, ele veio os serafins, né? Os serafins significam seres ardentes, ou significa queimar, que indicando a pureza de Deus. Então, precisamos, irmãos, buscar a santidade, para que todos os dias, a todo tempo, venhamos a estar afastados do pecado. Porque, infelizmente, o pecado ele nos rodeia. Se botarmos o pé na rua, nós vamos encontrar muitas coisas, várias coisas, que remetem ao pecado. Coisas que muitas das vezes fazem você lembrar a sua época que você estava no mundo, que você fazia assim, que você fazia assado, que você fala assim, muitas das vezes, eu acredito que no início, né, quando as pessoas estão aceitando a Cristo, que falam assim, poxa, tempo bom, eu poderia provar isso, eu poderia fazer aquilo, e assim assado. Mas, com o tempo, nós vamos buscando ao Senhor. E isso não vai chegar um momento na nossa vida que isso não mais nos interessa. Que o gosto daquilo, que o jeito que vestíamos, não mais importa. O que importa é buscar a Deus. Mas também chega um momento que a gente passa tantas coisas na nossa vida que a nossa fé ela é abalada. Que nós pensamos muitas das vezes em desistir, em abandonar tudo, porque a gente não aguenta mais o que a gente passa. Mas precisamos lembrar de uma coisa: se com Cristo já está difícil, imagine sem Ele. Se nós até hoje nós estamos de pé aqui, porque nós acreditamos em Deus, imagine se não fosse Deus nas nossas vidas. Eu acredito que nós não estaríamos de pé aqui. Muitas das vezes, muitas pessoas já tinham cometido uma besteira. Já tinham feito algo para acabar com tudo, porque não aguenta mais. São tantas coisas, irmãos, que nós vivenciamos que só Deus mesmo para nos manter de pé. E assim, hoje, a gente vê aí doenças, né? As pessoas aí tentando se matar, pessoas jovens, pessoas novas, muitas vezes pessoas na adolescência, crianças, querendo tirar a sua própria vida. E às vezes não sabe nem o que é vida, não sabe nem o que é problema, não sabe nem o que as coisas que nós estamos aqui na igreja já passamos. Nós estamos na presença do Senhor, já vivenciamos. Mas a Bíblia fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, hoje você pode confiar, você pode acreditar e você pode pedir, e sabendo que você tem um Deus, você tem alguém que vai um dia te socorrer. Eu não posso te dizer assim, é hoje, é amanhã, é mês que vem, é daqui a uma semana, é daqui a um ano. Isso eu não tenho como te garantir a certeza.
que nós temos a certeza é que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Glória. E aí dentro do versículo do 5 ao 8, logo após ele ver o Senhor, Isaías entende que ele era igual aos pecadores, que ele era um pecador. E muitas das vezes as pessoas estão tanto assim enraizadas dentro do pecado que elas não se enxergam mais pecadores. Às vezes a pessoa está tão ali alicerçada dentro daquela situação pecaminosa que ela não enxerga aquilo ali como um pecado. Para ela aquilo ali é algo normal, uma mentirinha só, vou fazer isso que ninguém está vendo, Deus não está vendo, e por aí vai. E as pessoas muitas das vezes vão empurrando isso com a barriga, achando que isso é comum, que é normal, que eu posso fazer isso, fazer aquilo, que eu não posso dar mais meu dízimo para o Senhor esse mês, que o Senhor está vendo, tal. E por aí as pessoas vão levando desta forma. Mas quando a gente cai na real, irmão, quando as pessoas caem na real, elas estão afundadas dentro de um poço de pecado. Porque o pecado, eles nos fazem afastar de Deus. E aí, muitas das vezes, as pessoas começam a perceber que elas não estão orando mais, que elas não estão jejuando mais, que elas só vão na igreja de domingo em domingo, de caju em caju. E por aí, isso está ótimo. Cada vez mais, as pessoas vão se afastando de Deus e se achegando ao mundo. E é isso que o mundo quer. O mundo hoje tem criado prazeres para os evangélicos. Você tem um bar cristão, você tem uma boate cristã, e por aí vai. E aí as pessoas vão sendo enganadas dentro dessa coisa. Enganadas dentro desse mundo. Quando vai ver, é um afastado, um desviado dentro da igreja. Que já não se reconhece mais, que já não se enxerga mais como cristão, mas está ali, muitas das vezes, por estar, porque é bonito, porque é bom, mas não é isso que Deus ele quer para nossas vidas, irmãos. Ele quer um momento de conserto, ele quer um momento de separação. Glória a Deus, aleluia. Mas quando o Senhor ele perdoa os pecados de Isaías, ele reconhece que precisa de Deus e que precisa trabalhar para Deus. Mas esse processo de purificação, ele é doloroso. Não é fácil você buscar a santidade, não é fácil você renunciar muitas das coisas, muitos prazeres, muitas às vezes não nem só prazeres, mas você renunciar um tempo para Deus, de você abdicar da sua casa, da sua família, de momentos muitas vezes que são importantes, às vezes para você, às vezes uma reunião familiar, um momento ali na família, e você tem que falar assim, eu vou ter que sair aqui, vou para a igreja. As pessoas falam, mas só hoje, fique aí e tal. E aí às vezes o seu coração fica assim, poxa, mas eu não tenho tempo para ver meus parentes, né? Eu poderia ficar aqui. Mas outro momento, se for você no seu outro lado, você pensa, mas eu tenho que ir para a casa do Senhor, eu tenho que me purificar, me encher, buscar para que eu possa salvar a minha família e trazer a minha família para dentro da igreja. Que essa reunião não venha ser mais dentro da minha casa, ou na casa de um familiar meu, mas que sim, esse encontro venha ser dentro da igreja. E isso, cada vez mais, vai nos afastando de Deus. Mas, renunciar tudo isso, irmãos, em prol de um chamado, em prol de uma situação, nos dói. Dói bastante. Mas é o que o Senhor ele tem para nós no dia de hoje. Precisamos nos santificar. Precisamos nos purificar. Cada vez mais nos limpar para que assim possamos estar próximos ao Senhor. Porque se eu não conhecer a voz do meu Deus, do meu Senhor, naquele grande dia quando Ele me chamar, eu não vou ouvir. E aí o meu irmão do lado vai ouvir e eu vou acabar ficando. E aí, todos os tempos, todos os dias, tudo isso aqui que nós estamos passando, vivenciando, foi em vão. Porque você deixou a sua salvação passar por momentos que foram apenas prazerosos para a sua carne. Mas e o Espírito? Precisamos todos os dias, irmãos, matar a nossa carne e fortificar o nosso Espírito. Glória a Deus. E Isaías, no versículo 8, ele viu que sem a presença de Deus nada faria. E aí Deus ele faz uma pergunta, ele te chama, né? Ele nos pergunta e nos chama. E aí será que nós estamos dispostos a responder envia-me a mim?
Será que nós realmente estamos prontos para dizer assim, não, Senhor, eu vou agora anunciar o reino, eu vou anunciar a palavra do Senhor? Porque muitas das vezes é muito fácil, é muito bonito quando nós vê Deus usando alguém e fala assim, ó, tem um chamado de missionário na sua vida, eu vou te levar você para outro país, para outro estado, para outro lugar, para outra nação, para você levar a palavra. E aí todo mundo fica assim admirado, oh, que bom, Deus tem um chamado na vida do irmão, da irmã de missionário. Mas será que nós queremos esse chamado para nossas vidas? Porque a gente tem só aquela visão que missão, que pregar a palavra, anunciar o reino, é só na África. Mas muitas das vezes, irmão, a África está aqui do lado. A guerra da Ucrânia, você dobrar a esquina ali, você vê a guerra da Ucrânia. E a gente não tem essa visão. Porque a gente pensa que eu tenho que chegar na minha casa, como a irmã falou, entrar no quarto, fechar a porta e orar. Orar ao Pai em secreto, que está ótimo. Mas não é só isso que Deus quer. Quando o Cristo ele falou lá em Marcos 16:15, ele mandou nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Toda e qualquer criatura, homem, mulher, menino, menina, jovem, velho, novo, não importa. O Evangelho precisa ser pregado. E quem vai pregar esse Evangelho? O Evangelho não vai se pregar sozinho. Precisamos nós nos levantarmos. Sairmos desse conforto da cadeirinha que nos conforta toda noite de estarmos aqui e começar a evangelizar. Começar a voltar às nossas velhas obras, voltar àquilo que nós, enquanto igreja, precisamos fazer. E que, infelizmente, nós, enquanto igreja, deixamos isso de lado. E temos priorizado outras coisas. Temos priorizado os encontros mais dentro da igreja do que encontrar pessoas aí fora. Precisamos ter priorizado tanto de trazer irmãos para dentro da igreja, convidar pessoas, convidar cristãos para dentro da igreja, mas a gente não convida mais almas. Não, porque a gente prefere convidar o irmão do lado, porque o irmão já conhece a palavra, já sabe tudo, já sabe a liturgia do culto, do que eu convidar o ímpio, que às vezes não conhece, que às vezes não quer ir, tal. E às vezes o primeiro convite eu já desisto. Ah, o irmão não quer ir, amém, Deus vai dar uma nova oportunidade. Mas, irmãos, precisamos ser insistentes. Porque para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, alguém insistiu na sua vida. Alguém ficou lá todo dia te chamando, ó, bora irmão para a igreja. E não desistiu no primeiro não que você deu. E por que eu e você temos que desistir das almas, das pessoas, no primeiro não que as pessoas nos dão? Qual a diferença? Mas será que nós somos mais santos que ela? Será que nós merecemos mais a palavra do Senhor do que elas? Nenhuma. Não existe nenhuma diferença. Nós precisamos anunciar o Evangelho nos últimos dias. Glória a Deus. Anunciar a palavra nos últimos tempos. Porque vai chegar um momento que nós não vamos estar aqui. E as pessoas precisam conhecer a Cristo. Vai chegar um momento que as coisas vão dificultar para a nossa vida. Que a gente não vai ter tempo de anunciar. A gente não vai ter nem como anunciar mais a palavra do Senhor. Porque uma porta dessa está aberta, vai ser difícil. Uma Bíblia carregada debaixo do braço, vai ser difícil. Então precisamos abraçar esse momento. A hora é agora, o momento é esse. Ou até mesmo, para quando chegar naquele grande dia que Cristo me chamar e te chamar e perguntar, mostre as suas mãos. O que é que você fez na terra? E você gaguejar, e dizer, não fiz nada. Se você não tiver nada para levar para o Senhor, aí Cristo vai dizer, servo inútil e infiel. E apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Será que realmente é isso que nós estamos buscando? E a gente chegar naquele grande dia e a gente ouvir isso de Cristo? Eu acredito que não é isso que a igreja do século XXI tem buscado perante o Senhor. E aí dentro do versículo 9 ao 13, Deus manda Isaías pregar, mas ele sabia que o povo não ia ouvir, mas que pelo menos alguém ouviria, que teria algum remanescente. Dentro daqueles milhares e milhares de pessoas, alguém iria ouvir essa mensagem. Alguém iria se converter. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente evangeliza para outras pessoas, a gente entrega folhetos, a gente sai para fazer encontros de evangelismo nas ruas e tal, que muitas pessoas escutam, mas às vezes ninguém vem. Mas a semente foi plantada. E essa semente precisa todos os dias ser plantada.
Todos os dias essa semente precisa ser regada. Porque se você não regar a semente, ela vai morrer. Ou então vai vir alguma outra coisa e vai matar aquela semente. Vai destruir aquilo ali. E hoje o que não falta no mundo é pessoas e coisas para destruir a semente do Evangelho na vida das pessoas. Você tira pela tecnologia. A tecnologia tem invadido assim uma forma avassaladora na vida das pessoas. Dentro da sua casa. Hoje eu acredito que não, é muito difícil você encontrar na casa de alguém hoje não tem uma televisão, e não tem um celular e não tem acesso à internet. É muito complicado você chegar na casa de alguém e não ter isso. Infelizmente, isso é só uma das coisas que está entrando e destruindo até lares de cristãos. Porque nós não estamos vigiando acerca dessas coisas. E nós precisamos, irmãos, porque o inimigo tem usado desses artifícios de onde a gente menos espera, de onde a gente menos vê que ele está ali trabalhando. E aí dentro do versículo 11 ao 13, Deus permitiu que guerras e situações acontecessem com aquele povo, para que eles reconhecessem que a ajuda viria somente de Deus. Quantas das vezes nós já batemos a porta aí, chamando pessoa A, pessoa B, confiando muitas das vezes nossos segredos para aquelas pessoas, ou acreditando que o conselho daquelas pessoas iriam nos ajudar. Ah, faça isso, faça aquilo, tal. Mas será que nós chegamos até ao Senhor e pedimos alguma resposta a Deus? Será que nós já estamos cansados de esperar essa resposta de Deus? Será que você não já ouviu Deus falar contigo e você não quis ouvir ou fingir que não ouviu porque não era aquilo que você queria? Ou será que Deus ele não tem falado comigo e com você e a gente não está prestando atenção? A gente está vendo outras coisas, vivenciando outras coisas, esperando outras coisas, mas a gente já não está mais atento ao ouvir a voz de Deus. Então, era isso que aquele povo precisava. Ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Voltar a fazer as velhas obras. Voltar ao primeiro amor. Glória E a com Deus. isso, Deus permitiu que muitas coisas viessem a acontecer para forçar, mesmo na dor, mesmo na luta, aquele povo voltar para se voltar para Deus. Será que para ouvirmos a Deus precisamos passar pelo seu juízo? Precisamos sofrer para a gente venha assim ouvir, dar uma atenção naquilo que Deus quer falar? Vou deixar essa pergunta, essa interrogação para que você pense nisso. Procure descobrir o que Deus quer falar com vocês. Obedeça às suas ordens antes que seja tarde demais. Muitas vezes Deus tem ali todo dia, a todo tempo, ó, nos chamando para orar, chamando para um momento de intimidade, e às vezes a gente não está prestando atenção. Porque o sono, que a gente vai trabalhar, que a gente está cansado, que a gente tem tantos motivos para dar desculpa. Desculpa é o que não falta nos dias de hoje para a nós dizermos para Deus. Só que vai chegar um momento, irmãos, que Deus ele cansa também. É verdade. E aí, quando realmente precisarmos, pode ser que seja tarde demais. Ele não esteja mais disposto. Ele não esteja mais aqui na terra, ou ele não esteja mais aqui presente para que assim possamos ouvir a sua voz. Então, irmãos, vamos abraçar essa oportunidade. Glória a Deus. Não é porque a igreja tem poucas pessoas, não é porque não tem, digamos, um pregador que revela o CPF, que entrega a bênção, que entrega a chave, que nós vamos, assim, como eu posso dizer, não tem motivação para vir para a igreja. Precisamos ouvir para a igreja. Mesmo fraco, caído, sem força, chorando, doendo, temos que estar aqui. E aí, para encerrar, lá em 1 Pedro 1, de 15 ao 16, diz: sejam santos, porque eu sou santo. Então, todos os dias precisamos nos santificar. Deus ele está disposto a ter um encontro especial com cada um de nós. Mas é necessário que venhamos reconhecer os nossos erros e saber que somos vaso e que Ele é o oleiro. Muitas das vezes o vaso precisa ser quebrado, precisa ser refeito, precisa ser amassado, precisa ser botado na fornalha para que ele venha ser aprovado.
Aleluia. Então vamos assim, irmãos, nos levantar, colocar de pé. Glória a Jesus. Nesse